E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Cara, em 2000, quando os caras publicaram um artigo na PNAS caracterizando uma rede chamada rede de modo padrão. Os caras até... Olha que artigo impactante, cara. Quando começou os estudos com neuroimagem, principalmente ressonância magnética funcional, que você vê o cérebro da pessoa fazendo ali, o fluxo ao vivo do cérebro, os caras olhavam o quê? Vamos dar um estímulo visual e vamos ver que área acende. Vamos pedir para ele mexer a mão e resolver um cubo mágico, vamos ver quais as áreas piscam. Até que alguns pesquisadores se perguntaram, e quando o cara não está fazendo nada? Quando ele está viajando? O que se acende no cérebro? E eles descobriram que tem uma rede que aumenta a atividade quando você está viajando na maionese. Literalmente. E é muito legal porque o que você fazia antes? Como você queria ver que área estava responsável pelaquilo, você tirava o ruído. Isso. Você tirava o ruído e via, bom, tira o ruído e sobrou isso aqui. Então tá bom, isso aqui é atividade. Daí os caras dizem, tá, mas por que tem esse ruído? Isso. O que esse ruído faz? Então tira isso daqui e vamos olhar o ruído. E aí a gente descobriu que o cérebro, ele tá sempre em manutenção. BDT é aquelas ondas alfa, beta, teta. Mas isso tá mais ligado aos estados de consciência, principalmente com o sono, né? Aí a gente tá falando de ondas sobre a vigília. Eu lembro, eu fui no museu da PUC, é isso? Museu da PUC em Porto Alegre. Isso. É, deve ser. E daí tinha tipo uma bolinha lá que tu tinha que mexer e tinha um negócio que tu colocava na cabeça. Era tipo um jogo, né? É o neurofeedback. Neurofeedback, não sei qual era o nome. E daí tu tinha que aumentar tuas ondas beta, eu acho que era. Eu acho que é Aí movia a bolinha, né? E daí pra tu conseguir fazer isso, tu tinha que ficar mais relaxado. Isso, acho mais que era alguma coisa assim. Concentrado, isso. Nossa, eu perdi tudo, velho. Eu não ganhava de ninguém, velho. Tipo, de ninguém. O pessoal teve uma época que usava o neurofeedback para treinar pessoas com transtorno de déficit de atenção. Então você pegava uma onda específica, era a onda P300, e daí ele tinha que chegar naquela onda para fazer e essa onda ela tá associada a processos atencionais. Então você tinha que chegar nessa onda para fazer o sapinho pular para um lado, assim, era um jogo que você jogava desse jeito. Mas é irado dar diagnóstico baseado nisso, talvez. Umas coisas mais palpáveis. Tem o professor Emílio Takahashi, já falei dele, ele estudou bastante isso, assim. Aqui da Universidade Federal, você não conheceu, ele trabalhava com psicologia do esporte. Ele se afastou, ele fazia parte do programa da neurociência, depois eu acho que ele saiu do programa. Mas ele trabalhou bastante tempo estudando neurofeedback. Eu não sei se ele continua nessa linha de pesquisa hoje. Eu li um estudo esses dias relacionando essa rede de modo padrão. Dois, na realidade. Um muito legal, mostrando que pacientes com depressão têm um aumento da atividade da rede de modo padrão, que muito provavelmente é o fundamento dos processos ruminativos do paciente. Então o paciente com depressão muitas vezes fica ruminando as coisas. Ruminando coisa ruim. Tipo por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? Nossa, que merda. Tá tudo errado na minha vida. Que coisa ruim, não sei o quê. Olha aí, vai rolar um saizinho. Que coisa ruim, não sei o quê. Eu vou passar pro Wesley, porque o Wesley é o rei do merchan. Olha aí, ó, cara. Que isso, açaí da ilha. Obrigado. Pô, muito obrigado, senhor Bigode. Senhor Bigode. Pega um garfinho lá. Garfinho. E olha que interessante, cara. Pô, de plástico vai ser... Tem todo um porquê, uma atividade de uma rede, um aumento da atividade de uma rede. Olha só esse raciocínio, cara. Um aumento da atividade de uma rede envolvida com aumentar a sua viajada na maionese. Então aumenta a sua ruminação. Quando você vai ver um dos tratamentos padrão ouro para transtorno depressivo, é o que a gente chama de ativação comportamental. O que é isso? Fazer o cara se conectar ao ambiente. Então agora você vai lá e lava a sua louça. E presta atenção na louça que você está lavando, no peso do prato, na temperatura da água. E tem estudos mostrando que quando você faz uma ativação comportamental, a rede se desliga. A rede que estava ativa no depressivo desliga quando você implica nele uma terapia. E aí eu vou... Ou seja, terapia é um tratamento biológico. E aí, terapia é um tratamento muda biológico. A atividade do cérebro. Putz, é muito bom ouvir alguém falando isso, porque eu falo isso há 20 anos, cara. As pessoas não levam a sério isso, cara. 20 anos falando isso. Em sala de aula, falando para as pessoas, não, olha aqui... Não acreditava em ti.
Cara, isso foi uma ideia que bateu em mim quando eu comecei a olhar os mecanismos subjacentes aos receptores metabotrópicos. Receptor metabotrópico é um tipo de receptor que tem nos neurônios que faz com que a informação que chega no neurônio seja conduzido para várias regiões do neurônio, inclusive para o núcleo dela, mudando todo o metabolismo do neurônio. Cara, eu olhei e disse, caramba, mãe, então tudo que está acontecendo no ambiente está mudando o metabolismo e a fisiologia dos neurônios. E disse, então, pô, a terapia faz essa bosta também. E olha que interessante, cara. O que acontece numa, por exemplo, uma expressão de um determinado gene? Você tem uma sequência de um gene e não é todo o gene que ele é codificante. Tem o que eles chamam de DNA lixo, que hoje a gente sabe que não é lixo. Cara, quando surgiu essa porra, quando terminaram 90% do DNA, terminaram o estudo de genoma, disseram tem um monte de DNA lixo. Eu disse, peraí, como Por assim que DNA que lixo? Por que Pra que essa porra? Ele vai ficar guardando lixo? Tipo um ruído também. É tipo assim, ó. O neurônio, uma célula acumuladora. Porque precisa de uma ativação. A gente teve esse papo. Uma parte do DNA ele é codificante e o resto desse DNA lixo hoje se sabe que é um elemento regulador de codificação. E o que liga esse elemento regulador? Ou seja, você tem o gene codificante, você tem o elemento regulador que liga o gene codificante e produz uma determinada proteína ou um neurotransmissor ou qualquer outra coisa. O que liga o elemento regulador de codificação, alguma coisa que a gente, seja lá uma proteína, uma enzima que a gente chama de fator de transcrição. Ou elemento regulador, ou fator regulador. Fator de transcrição. Fator de transcrição. Ele vai ser ativado para iniciar a transcrição. Mas isso depende de um fator ambiental. Ambiental. Interno ou externo? Por exemplo, Externo. se você Pode for... ser externo ao neurônio, né? Externo, Mas pode ser neurônio. Por exemplo, tem pouco açúcar fora do neurônio, tem pouca glicose fora do neurônio. O neurônio vai identificar que tem pouca glicose dentro ou fora e vai ativar um fator de transcrição que vai aumentar a produção de transportadores de glicose. Então vai mais transportador de glicose para a membrana para captar mais. Ou você está no deserto e tem pouca água disponível no ambiente, o seu rim vai identificar que está com um excesso de soluto e as células lá do rim vão ativar fatores de transcrição que vai aumentar a produção genética de algum tipo de proteína que aumenta a retenção hídrica para você não ficar perdendo água. Vasopressina. Mas eu não entendi onde entrou o DNA lixo. O DNA lixo é o que ativa o elemento, a parte que transcreve o gene. Então não é lixo. Não é assim. O DNA lixo é porque os caras não sabiam para que ele servia. Você acha? Célula acumuladora. Exato. É muito legal, cara. Cara, mas isso, tipo, em resumo, numa linguagem mais menos rebuscada, assim, seria tipo assim, o poder da mente sobre o corpo. Eu diria o seguinte, o legal disso é você ver que o ambiente não está regulando teu comportamento. Ele está regulando a tua atividade genética. O teu comportamento é produto dessa regulação metabólica. Ou seja, o eu não é o fim, ele é o meio. O eu é o meio. Esse organismo é um meio para o ambiente regular a atividade genética metabólica. Entendi. Como se fosse um instrumento para o corpo. Uma mídia. Olha que loucura. Mas isso, cara, isso não é uma coisa, tipo, tão... Isso que tu falou que, 20 anos pra ninguém ter falado. Cara, mas daria pra terem aceitado isso antes, assim, sei lá. Não aceitam hoje? Mas não tem exemplos mais práticos, tipo assim... mente sã, corpo são. Não é um negócio bem antigo? Cara, mas porra do caralho, que mente! Tá, a gente tem que entrar nessa discussão também. Que mente, só tem corpo. Mas tipo assim, ó, se tu, dependendo do que tu me falar, cara, é óbvio que tu é capaz de mudar a minha fisiologia e química cerebral, cara. Exato. Se tu falar um negócio pra mim aqui, pode me dar um... Tá mudando agora. Matou o louco. Cara, tá induzindo o ataque cardíaco. Agora que você acabou de rir, você riu tudo. porque a gente tá... Tudo. Então hoje a gente tem que entender o processo de psicoterapia como um tratamento biológico, que muda a atividade do cérebro e muda o funcionamento de circuito cerebral.